Quando a gente fala de alienação parental, a gente está falando de algo extremamente complexo, que envolve uma série de coisas, inclusive as crenças que as pessoas têm em relação à maternidade, em relação à paternidade, como o homem funciona como pai, como a mulher funciona como mãe. Enfim, tem uma série de coisas envolvidas aí. Tem a crença do juiz, o que ele acredita, como ele vê a figura da mãe, enfim, tem muita coisa envolvida. Isso não apenas do juiz, mas dos psicólogos também. Então, por isso, não existe uma resposta simples para como se vai identificar a alienação parental. O que acontece? Quando a gente fala do ponto de vista legal, e do ponto de vista técnico, a lei fala em ato de alienação parental e ela relaciona alguns exemplos, né, de conduta que seria uma conduta típica de quem está praticando alienação parental. Por exemplo, mudar de endereço, dificultar a convivência. Essas são condutas que estão lá previstas na lei 2.318, que é a lei da alienação parental. Então, do ponto de vista legal, do ponto de vista técnico, bastaria que eu apresentasse, eu advogada, eu vou lá, pego com você as suas provas, eu apresento a prova de que o pai do seu filho está dificultando o seu convívio com seu filho, por exemplo. Ou que ele mudou para uma outra cidade, levou o filho e essa mudança foi repentina, ele tem como objetivo afastar o filho de você, enfim, eu demonstro isso no processo. Tecnicamente, isso deveria ser suficiente para que o juiz já aplicasse alguma medida em relação a esse pai. Não é o que acontece, geralmente. E por isso a complexidade, entendeu? Porque, assim, geralmente isso não acontece, embora o ato de alienação parental, o ato em si, a prática em si, esteja aprovada no processo. O que normalmente acontece é o seguinte: você junta os indicativos de que está acontecendo alienação parental, então você prova a alienação parental, o ato de alienação parental no processo. Com base nessa prova, o juiz vai determinar a realização de perícia. Então, ele vai mandar para a perícia psicossocial, perícia social ou biopsicossocial, que é envolvendo psicólogo e, dependendo da situação, envolvendo médico. Então, o juiz encaminha para a perícia e, a partir dessas perícias, é que ele vai decidir em relação à existência ou não de alienação parental. Ele vai decidir com base no laudo. Muito, assim, boa parte do entendimento dele vai se firmar em cima do laudo. Então, o que o psicólogo disser ou o médico disser em relação àquilo que está acontecendo vai, muito provavelmente, na grande maioria das vezes, é o que acaba acontecendo. O juiz se utiliza do laudo para fundamentar a sua decisão. Então, se o psicólogo está dizendo que há alienação parental, o juiz decide que há alienação parental. Se o psicólogo diz que não há ou que está em dúvida em relação à alienação parental, provavelmente o juiz vai decidir que não há alienação parental. Enfim. Então, assim, não tem uma resposta simples de como provar. As provas, elas podem ser obtidas, as provas dos indícios, elas podem ser obtidas de várias formas, de um print de conversa, uma gravação de uma ligação, de uma reunião, enfim, tem uma série de formas aí de você gravar, de você provar a existência do ato de alienação parental. Agora, como isso será avaliado pelo juiz é uma outra coisa, entendeu? Normalmente, a gente junta as provas no processo e, a partir dessas provas, o juiz determina a realização de perícias. E essas perícias é que vão determinar o resultado do processo. Então, assim, em relação a criar expectativas, o que eu posso dizer para você é: não crie nenhuma, nem que sim, nem que não. Se você está, se você está se sentindo prejudicada, se você acha que está acontecendo alguma coisa que precisa ser, você vai precisar do judiciário para resolver, se você não está conseguindo resolver de uma outra forma, então procure o judiciário, entre com a ação. Se é alienação parental, eu aconselho que você faça isso quanto antes, para ontem, porque o tempo age contra aquele que tá sofrendo alienação parental. Então, assim, entre na justiça e não tenha expectativas, não crie expectativas, porque está na mão de um psicólogo, está na mão de um médico, de um assistente social, os rumos que a coisa toda vai tomar. É lógico que a postura do advogado, a forma como tudo é colocado, tudo é apresentado para o juiz, interfere muito, tem uma série de coisas, mas a decisão está vai ser praticamente toda, o processo todo vai ser decidido a partir das perícias que forem realizadas, né? É como vocês se comportam na perícia, como a criança se manifesta em relação à perícia, se for o caso, né, dependendo da idade da criança. Enfim, tem uma série de coisas. Então, assim, não é um processo simples, não é um processo rápido, não costuma ser rápido. Aliás, tem
algumas cidades do estado em que não tem psicólogo. Nova Odessa eu não sei, mas, por exemplo, eu sei que Valinhos não tem, Mojimirim não tem, Mojimirim não, Mogi Guaçu não tem. Então, assim, são várias que eu tenho processo lá e esses processos estão parados, entendeu? O processo de 2017 que está parado porque não tem psicólogo. Entendeu? Então, e aí não tem psicólogo para fazer a perícia, o juiz não decide porque não tem psicólogo, porque precisa do laudo, enfim. E aí aquela coisa a gente fica correndo para tentar resolver de uma outra forma e, enfim, fica tudo amarrado, entendeu? Então, assim, não crie expectativas, não é um processo rápido, não é uma coisa que se vai decidir resolver rapidinho. Então, assim, quanto a expectativas, o que eu posso te dizer é isso.